Meus irmãos, bom dia. Hoje é segunda-feira. Que Deus abençoe essa semana, cada um de vocês. Que vocês tenham uma excelente semana abençoada no amor de Cristo. Que as bênçãos de Deus estejam presentes em cada dia dessa semana. Compartilhe o Evangelho de Jesus Cristo. Sejamos todos anunciadores da palavra de Deus. Sejamos todos sal e luz para esse mundo que vive nas trevas. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 7, versículo do 1 ao 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito, e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhes faça esse favor, porque ele estima o nosso povo e ele até construiu uma sinagoga. Então, Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizendo a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres na minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem a minhas ordens. Se ordeno um, vai, ele vai. A outro vem, ele vem. E ao meu empregado faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos refletir o Evangelho de Lucas nos traz hoje. Nós vemos, meus irmãos, que o Evangelho de hoje nos narra que um oficial romano tinha um empregado muito doente. Nós todos sabemos que os romanos no tempo de Jesus eram um povo pagão. Tinham vários deuses, inclusive o imperador para ele era um deus. Mas esse oficial romano gostava muito do seu empregado. E vendo o seu empregado muito doente, ele já havia ouvido falar de Jesus Cristo. E ele não pensou duas vezes. Pediu que algumas pessoas fossem lá falar com Jesus. Pediu interceder por Jesus, para que ele fosse até na casa dele para curar aquele empregado dele. E Jesus, escutando essa invocação, essa intercessão, esse pedido daqueles judeus, vai lá até ele. Só que aquele homem é tocado e reconhece a sua pequenez, que ele que deveria ter o encontro do Cristo. E ele manda outros funcionários, dizendo que não era para ele se incomodar, que ele não era digno, que Cristo não era digno, ele não era digno que o Cristo entrasse na casa dele. E ele nem se achou digno de ir pessoalmente até o Cristo, mas só bastava uma palavra de Jesus que o funcionário ficaria curado. Então Jesus fala para todas aquelas pessoas que o acompanhavam, que nunca havia visto em Israel tamanha fé. Aquele homem que era um centurião romano, um pagão, reconhecia ali em Jesus que era a única salvação, que ele era a fonte de salvação. Reconhecia a grandeza de Jesus e reconhecia sua pequenez. Ele não precisava de Jesus ir até a casa dele. Só uma palavra do Cristo bastava para curar o seu funcionário. E assim, meus irmãos, nós devemos reconhecer a nossa pequenez. Devemos reconhecer a grandeza desse Cristo. Esse Cristo que nos ama e que não precisa fazer muitas coisas, muitas manifestações. Basta a nossa fé. E aquele centurião romano
tinha fé. Bastava uma palavra de Jesus e aquele empregado seria salvo. E foi assim que aconteceu. O Cristo não precisou ir na casa daquele centurião. Quando os empregados retornaram, o funcionário já estava curado. É assim também na nossa vida. Nós muitas vezes esperamos muitos sinais de prodigiosos, mas devemos reconhecer a nossa pequenez e a grandeza desse Cristo, que apenas basta uma palavra. Basta apenas uma palavra dele e ele nos cura de todos os males, de todas as feridas, de todas as nossas dores, de todas as nossas doenças. Reconheçamos que somos pequenos com aquele que deu sua vida na cruz por amor. Então, basta um gesto nosso. Sejamos pequenos e vamos até o encontro desse Cristo, que com uma palavra só Ele nos salvará. Que Deus esteja com cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.